Evangelho de Lucas, capítulo 23, versos 44 em diante. Vamos retornar nesta leitura. O tema desta noite é Tetelestai. Está consumado, foi o grito do nosso Senhor na cruz. E a palavra do Senhor diz no Evangelho de Lucas, já era quase hora sexta, no verso 44. Escurecendo o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo primeiro véu, pelo meio do véu, o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Amados, há quase 2000 anos atrás, o nosso Senhor, no mês de Nissan, e no nosso calendário é abril e março, nosso Senhor foi imolado, foi crucificado, foi levado à morte, passou por um julgamento severo. E nesta noite nós vamos encontrar aqui nas Escrituras os culpados do nosso Senhor ter morrido. Quais foram os personagens que foram culpados pela morte do nosso Senhor? E também o porquê o Senhor morreu. Cantamos no louvor ainda há pouco, cicatrizes que provam que o nosso Senhor morreu, mas ele está vivo. Eu queria ver com vocês alguns personagens que levaram o nosso Senhor, que julgaram o nosso Senhor, que sentenciaram o nosso Senhor. Alguns dizem que Jesus morreu, mas na verdade ele foi morto e ele foi executado publicamente como um criminoso. Os evangelistas, os discípulos, até o povo que lá estava, no verso 49, que lemos ainda há pouco, eles estavam assistindo de longe, pois eles conheciam Jesus. Não eram criminosos, não eram rebeldes, mas desta maneira julgaram, desta maneira o levaram aos romanos, desta maneira levaram ao tribunal romano, depois de ter passado pelo tribunal judaico, com a acusação teológica de blasfêmia contra Deus, levaram ao tribunal romano com a acusação política, como se o Senhor Jesus almejasse o trono de César, por estar anunciando que o seu reino estará sendo implantado. E este povo cheio de ganâncias, cheio de inveja, cheio de ira, cheio de raiva, levam o Senhor ao tribunal. E notemos nós, nesse todo o capítulo 23 do Evangelho de Lucas, que eles fizeram todo o processo legal para que o Senhor fosse julgado. Para você que está estudando direito, para você que é advogado, você vai ler deste capítulo 23 e vai ver que o processo de condenação foi um processo legal. A vítima foi presa, o Senhor foi preso, o Senhor foi acusado, o Senhor Jesus foi examinado, chamaram as testemunhas para acusarem o Senhor Jesus, e aí o juiz deu o veredito e pronunciou a sentença. Está em todo o capítulo 23. Uma leitura bem minuciosa deste capítulo, assim como o capítulo 19 de João, assim como lendo também no Evangelho de Mateus e Marcos, você vai ver que o circo, se assim podemos dizer, não da parte do Senhor, mas daqueles que queriam condenar e condenaram o Senhor Jesus, que armaram para eles, só que aqueles que andavam com o Senhor,
aqueles que estavam longe, no verso 49, entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Há um contraste aqui com o verso 48, porque no verso 48, a multidão que estava reunida ali, eles estavam reunidos para verem um espetáculo. Porque o Senhor Jesus, ao ser condenado, ao ser escorraçado, ao ser preso, esbofeteado, fizeram um grande espetáculo com a sua morte. Mas aqueles que andaram com o Senhor, que confiavam no Senhor, que seguiam o Senhor, que estavam de longe, com medo, temorosos, porque o seu líder, o seu Senhor, o seu mestre, estava sendo crucificado. Um dia de trevas, onde o sol escureceu. Para eles sabiam que o Senhor Jesus não era culpado das acusações, aquelas acusações levianas. Eles sabiam que aquelas testemunhas eram falsas, porque percorrera com o Senhor nas ruas de Jerusalém, em toda a Galileia, vendo os milagres, vendo a obra do rei, e que esta sentença de morte foi o maior erro judicial de todos os tempos, pois condenaram um justo. E aqui nós vamos ver quem levou o Senhor Jesus à morte. Quem são esses culpados? E também quem de fato levou. Por que o Senhor Jesus, no Evangelho de João, no verso 30, ele diz assim: está consumado, está feito, a obra que eu vim fazer está realizada. O que eu vim fazer, que meu Pai mandou eu fazer, está realizado. Mas pela mão de homens, como diz em Atos capítulo 2, lá no verso 23, o apóstolo Pedro ao discursar, e pela mão de homens, o propósito divino de Deus for executado. Primeiro culpado, primeiro a sentenciar a morte do Senhor, o próprio governador Pilatos, pela sua covardia. Verso 2, então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Pilatos agiu com covardia, pois ele não viu nenhum. No verso 4 vai dizer que não vejo neste homem crime algum. Ele tinha autoridade para soltar Jesus. Mas como todo e qualquer político corrupto, ele lava as mãos e encaminha o Senhor Jesus para o julgamento perante Herodes. Ele aqui no início, ao perguntar a Jesus, vê que Jesus não era aqueles que por inveja os judeus estavam acusando, de um homem que levantava contendas, de um homem que queria o reino de César. E ele diz, não vejo neste homem crime algum. Ele poderia ter solto, mas ele agiu com covardia. Ele agiu como um malfeitor. Pois aqueles judeus insistiam, acusavam, insistiam para que o Senhor fosse morto. Há 3 relatos aqui neste texto de Pilatos sobre a inocência, sobre a pureza e de um homem que não cometera crime algum. Lemos o verso 4. No verso 13 e verso 15, novamente Pilatos diz assim: então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes e autoridades e o povo, disse-lhes: apresentastes este homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que os acusais. Outro texto no verso 22, novamente
Pilatos, ele diz assim: então, pela terceira vez, lhe perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Queridos irmãos, este governador, aqui é o relato bíblico, que ele não encontrara nenhuma condenação ao Senhor Jesus. Mas Pilatos, ele tentou resolver da maneira dele, para também não deixar o povo judeu, os sacerdotes e os poderosos daquela época, para não deixar constrangido, ele tentou fazer meia culpa, meias medidas, tirando de si as suas responsabilidades. Do verso 5 ao 12 diz que ao ouvir que Jesus era da Galileia, ele enviou então para Herodes. E Herodes devolve a Pilatos, porque Herodes também não viu condenação, não viu nenhuma culpa no Senhor. Do verso 8 ao 12. Mas Pilatos, ele ouviu o clamor da multidão. A multidão gritava, a multidão esbravejava, verso 23. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. E neste momento, também Pilatos, se você for rapidinho lá no Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 19, ele não ouviu a sua esposa. A esposa dele deu um conselho a ele: não te envolva com este justo. Mas ele se envolveu. Pilatos também, ele decidiu atender o povo. Verso 24. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. No verso 25, ele diz, no verso 25 ele entrega, ele diz assim: soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou a vontade deles. Sabemos da história, vemos filmes, vemos relatos, e às vezes só nos lembramos deste julgamento na semana da Páscoa. Muitos hoje saíram, talvez cheios de pecados, cheios de ganâncias, cheios de corrupção, saíram para comprar um certo alimento, onde, se não comesse outro alimento, poderiam ter um dia de paz e não estariam pecando. Agiram também e agem também como acusadores, aqueles que entregam Jesus à multidão. Mas quero ver com vocês outro personagem aqui neste texto, logo no verso 1. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. O povo judaico e os sacerdotes, por inveja, acusaram Jesus. Acusaram de blasfêmia. Acusaram Jesus no verso 2 e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar o tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Falsas acusações. Por inveja, pois Jesus já andava com muitos seguidores, com muitos discípulos. Pilatos, um culpado. Agora os sacerdotes do povo judaico, aqueles que deveriam liderar, aqueles que deveriam falar a verdade, aqueles que deveriam conduzir o povo, não, por inveja, por discórdia, levaram o nosso Senhor na presença de Pilatos com falsa acusação. Em toda a história dos 3 anos de ministério do Senhor Jesus, em nenhum momento ele subjugou o reino de César, pois o reino do nosso Senhor é um reino eterno. É um reino que está sobre todos os reinos, que naquele dia que ele voltar, retornar, todos os poderosos irão tremer
irão morrer de medo. Apocalipse capítulo 6, você pode ver ali um pouco do relato que será esse dia, onde poderosos que estufam o peito e que fazem condenações, este é o único justo, o único santo, poderoso, entregaram ele com falsas acusações. Eles o acusaram, eles o invejaram, eles traíram. Lá em Atos capítulo 2, do verso 2, 12 ao 15, diz assim, capítulo 2, do 12 ao 15, todos atônitos, perplexos, interpelaram uns aos outros, o que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes, pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que o foi dito por intermédio do profeta Joel. Estes homens receberam aquilo que o Senhor tivera profetizado a eles. Estes homens proclamaram com autoridade. E no verso 23, 22 diz: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio da presciência de Deus, vós os matastes, crucificando-os por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. O próprio Pedro, aquele que negara o Senhor naquela madrugada, o próprio Pedro, em seu discurso, diante daquele povo que condenaram, que levaram o Senhor, ele aqui diz: vós o mataste crucificando por mão de iníquos. Levaram o Senhor na presença dos romanos para matarem, porque estavam com inveja, com ira. Alguns, entretanto, e há relatos na Bíblia que não concordavam com estes sacerdotes. Um deles foi o próprio José, que pediu o corpo do Senhor para tirar da cruz. Pilatos, os sacerdotes, o povo judeu. Mas também há um outro personagem aqui, Judas Iscariote, que traiu o Senhor por ganância, que entregou o Senhor Jesus por ganância. Judas traiu o Senhor Jesus por dinheiro. Judas traiu porque amava mais o dinheiro do que o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus já tivera dito a ele: ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Há falsos pregadores, há falsos mestres, há falsos messias enganando a todos, dizendo que se Judas tivesse esperado, teria recebido o perdão do Senhor. Mas esquecem que a palavra do Senhor, ela é suficiente aos nossos corações. O próprio Senhor Jesus deu a sentença: ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Judas condenou-se a si mesmo. Judas reconheceu o crime que ele fez. Judas devolveu o dinheiro, mas não tinha mais tempo. E por remorso, por culpa, aquele peso na consciência, aquele arrependimento que não é o arrependimento para a salvação, foi e se suicidou. A morte de Cristo, queridos, foi um crime horrível, porque Judas o traiu e o entregou.
E foi horrível também porque ele entregou os sacerdotes, e os sacerdotes o entregou aos romanos por ganância, por inveja. E Pilatos entregou aos sacerdotes por covardia. Há uma escada, Judas por ganância, os sacerdotes por inveja, Pilatos por covardia, um governador covarde, e os soldados o crucificaram. Mas também tem um outro personagem, que embora hoje, ao olhar para aqueles dias, eu e você, nós também matamos o Senhor Jesus. Os nossos pecados. Nós não estávamos do lado do Senhor. Nós não estávamos ali pregados na cruz. Nós não estávamos no meio da multidão. Mas os nossos pecados, Jesus morreu para nos perdoar. E pelos nossos pecados foi trespassado. Nós somos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Jesus recebe ali na cruz do Calvário a ira do Pai, para que eu e você, nesta noite, pudéssemos ter vida em Cristo Jesus. E você, querido amigo, que talvez esteja distante e ouvindo esta palavra, que possa olhar em Hebreus 6,6, diz que todos aqueles que se desviam de Cristo, que se afastam de Cristo, que abandonam Cristo, crucificam Cristo todos os dias, o expondo à vergonha. Eu e você também. Não foi só Pilatos. Não foram só os sacerdotes e o povo judeu que clamaram, que gritaram para crucificarem. Não foi apenas Judas por ganância, mas os nossos pecados. Talvez a inveja, as contendas, a ira. Mas no dia que Deus nos resgatou, esse dia foi o dia da nossa redenção em Cristo Jesus. Esse é o plano terreno. Esses são os verdadeiros culpados por aqueles que Pedro, em Atos capítulo 2, verso 23, discursara ali perante o israelita. Ele diz que por causa vós os matastes crucificando por mão do indignícuos. Mas a palavra que o Senhor usa ao morrer em João, capítulo 19, verso 30, está consumado, tetelestai. Pedro também fala no verso 23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Corre comigo lá no último livro da Bíblia, capítulo 13, verso 8. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Os desígnios e presciência de Deus. Alguns pensam que Deus é pego de surpresa. Alguns pensam que Deus não está nos observando a cada instante. Mas antes da fundação do mundo, o Cordeiro, nosso Senhor, já tivera entregue ali por nossa vida. Por aqueles que ele diz, eu sou o bom pastor e dou a minha vida por eles. A morte de Cristo, ela é um plano eterno. Ela não é um plano
passageiro. Ela não foi um plano que finalizou ali há quase 2000 anos atrás, não. É um plano que começara antes da criação do mundo e perdurará eternamente, porque Jesus foi à cruz voluntariamente. Ridicularizaram como rei, mas não sabiam que ele estava caminhando para a cruz como rei, porque este é o propósito de Deus. Ele veio obedecer ao seu Pai, ele veio cumprir aquilo que antes da criação do mundo já estava consumado, já estava decretado, porque o nosso Deus não vive neste tempo, onde aqueles, porque ele morreu, por onde a gota do seu sangue for escrito no livro da vida, esse ninguém poderá apagar. Queridos irmãos, Jesus andou, embora tivesse aos olhos dos homens sofrendo, como homem sofreu, como homem foi cuspido, foi surrado, foi esbofeteado, mas como Deus andou como rei, caminhando para a cruz, por tua vida, por amor a ti. Este é o significado da paixão de Cristo, o sofrimento dele por nós, por aqueles que não desistem da caminhada. Não foi simplesmente porque Judas traiu, não foi simplesmente porque os sacerdotes o entregaram, ou porque Pilatos o sentenciou, ou por causa dos soldados que pregaram na cruz. Jesus não morreu como Marte. Jesus é rei. Ele veio nesta terra com um propósito. Quando Pedro tentou desviá-lo da cruz, ele disse: arreda-te, Satanás. Quando o diabo o tentou no deserto, ele venceu dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. E ele disse, em João 10, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. O próprio Senhor Jesus falando. Alguns dos seus discípulos não entenderam naquele momento. Não compreenderam as palavras do Senhor. O bom pastor, ele dá a vida pela sua ovelha. E espontaneamente, só um, queridos. Não somos nós. Não sou eu como pastor, ou algum pastor da ICEB. Não. Esta frase aqui foi dita pelo Senhor Jesus. Só Ele pode dar a vida, pode ter dado espontaneamente por alguém, por amor de muitos. Paulo disse que Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse é o motivo da nossa adoração. Esse é o motivo de nós adorarmos o Senhor. A morte do Senhor é um plano eterno que ele caminhou como rei. No nível humano, nós já falamos aqui, no olhar humano, Judas o entregou aos sacerdotes. Pilatos se acovardou. Os soldados o crucificaram. Os nossos pecados levaram o Senhor à cruz. Mas no nível divino, o Pai o entregou. E ele se entregou a si mesmo por amor de nós. Meus queridos irmãos, o amor de Deus é tão grande. O amor de Deus é imenso. Não tem como nós imaginarmos esse tão grande amor de ter enviado o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Mas ali na cruz, ao morrer por nós, ao dar a vida pelas ovelhas, a oferecer o corpo como sacrifício vicário,
pois esta morte estava endereçada a mim e a você, a nós. Ele foi ferido, ele foi moído, ele foi transpassado pelos nossos pecados. E todas as vezes que nós olhamos que o nosso pecado feriu o nosso Senhor, ele foi moído pelas nossas iniquidades, foi transpassado por nossas transgressões. Nada, nem eu e você, podemos mover 1 centímetro de obra para alcançar a salvação. O próprio Senhor nos deu e nos deu de graça. A morte dele, o plano eterno, o plano da cruz. Certamente no domingo ouviremos o pastor João pregando sobre o resultado desta morte. Queridos irmãos, para concluir, ao morrer por nossos pecados, ao morrer para nos reconciliar com Deus, ao morrer para nos dar paz, para termos paz com Deus, Ele nos deu vida. Ele levou todas as nossas enfermidades físicas, psicológicas e morais. Ele levou nossas mágoas, dores, traumas, abandonos, recalques ou qualquer outra coisa. O seu castigo, a sua morte. Quando ele diz aqui em João capítulo 19, verso 30, está consumado. A sua morte nos trouxe vida. A sua morte nos trouxe paz. A sua morte perdoou os nossos pecados. A morte de Cristo revela que o nosso pecado é extremamente horrível, é terrível, feio, tudo que você possa imaginar. Mas a morte de Cristo também revela o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, que vai além da nossa compreensão. Porque se olharmos para nós mesmos, não merecemos nada. Mas o amor de Deus em nós, ao olhar para nós, antes da criação do mundo, antes de você ser um embrião, antes de teus pais se casarem, para que você viesse a ter vida, antes mesmo dos teus antepassados, antes de qualquer alma vivente neste mundo, Deus te chamou pelo nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Oremos neste momento. Pai querido, graças te damos por este momento aqui, onde ao meditar na tua palavra, vemos, ó Deus, o quão cruel nós somos. Os nossos pecados, Pai, levaram o Senhor, levaram o teu Filho à cruz. Mas ali na cruz, um ato de amor, ao receber a tua ira, ao receber, Pai, todas as sentenças, onde todos o desprezaram, ali foi o ato tão grande de amor, pois ali nos deu vida, ali nos deu paz, para que possamos continuar proclamando, anunciando este tão grande amor que são as boas novas. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. No nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor.